Muito bem, muito bem. Como a gente falou, o nosso tema principal aqui é esse ato do Gilmar Mendes de absolver todas, né, as condenações de José Dirceu na Lava Jato. A gente chama agora Berlim Cantelma, advogado criminalista, especialista em ciências criminais, meu amigo aqui, parceiro do Poder Expresso. Tudo bem, Berlim? Como você vai? Começo perguntando a você o seguinte: o que é que significa essa decisão do Gilmar Mendes para o Zé Dirceu? Depois a gente vai para o que, a partir disso, quais os antecedentes que abrem, enfim, tem uma série de caminhos aí, avenidas para a gente tratar desse tema. Agradeço mais uma vez aqui a sua presença. Boa tarde, prezado Léo. Boa tarde a todos que assistem ao Poder Expresso, ao SBT News. Sempre uma honra, satisfação, sabe disso, Léo? Sempre à disposição de vocês. E vamos lá, vamos falar agora da respeitável decisão do ministro Gilmar Mendes, que considerou, na verdade, acaba por sedimentar diversas outras decisões que serviram para anular diversas vertentes e nuances de interpretação dada à Operação Lava Jato pelo ex-juiz Sérgio Moro, e essas decisões, em seu escopo, em suas razões, consideraram nulas as fundamentações trazidas pelo ex-juiz Sérgio Moro em razão de uma possível e agora sedimentada e constatada quebra da imparcialidade, quebra da impessoalidade, que são princípios inarredáveis do processo penal brasileiro, sobretudo no sistema acusatório implementado pela Constituição Federal de 1988, em razão de quê, Léo? Em razão do juiz Sérgio Moro estar ali na Operação Lava Jato, agindo em conluio com o órgão acusatório na figura do Ministério Público Federal, naquela ocasião, sendo representado pelo ex-parlamentar, à época procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Basicamente, o ministro Gilmar Mendes, numa decisão ampla e, de certa forma, profunda do ponto de vista de fundamentação, Léo, trocando em miúdos, passa a seguinte mensagem para a sociedade: é necessário não ser parte para ser juiz. É a mensagem que essa decisão passa no seguinte sentido: se queres julgar, não se coloque seduzido nem pela acusação e nem pela defesa, prostrando-se num posicionamento de justiça, de imparcialidade, de impessoalidade, com decisões sob o espectro equânime de análise das fundamentações acusatórias e defensivas. Não e jamais se atrelando à acusação, montando determinados contextos, conjunturas e concertações para perseguir e condenar quem quer que seja. Enfim, esse é o legado que a Operação Lava Jato deixa para o processo penal brasileiro, que, diga-se de passagem, precisa ser democrático, Léo, e jamais antidemocrático. E para qualquer indivíduo, para qualquer cidadão brasileiro, independente de ideologia política, independente de identidade partidária, independente de qualquer linha de raciocínio ou de vertente social. Agora, Essa, trocando em miúdos, é a mensagem que a decisão do ministro Gilmar Mendes passa. Berlink, vamos lá. Vamos tentar destrinchar aqui essa tua resposta. Primeiro, de fato, Sérgio Moro, ele era um juiz, acabou que sempre disse que Sérgio Moro era um político como juiz. Sérgio Moro faz um movimento que os críticos dele acabam dizendo: olha, eu avisei que era isso, quando ele vai para o ministério do ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele deixa a magistratura. Depois ele se candidata. Fica ali titubeante, tentou se lançar à presidência, depois ao governo, finalmente para o Senado. Enfim, claramente, Sérgio Moro, depois ele confirma as críticas dessa atuação política dele. Agora, de qualquer forma, há claramente também uma insatisfação muito grande da própria população em relação a essas decisões. Porque, querendo ou não, você teve confirmação dessas decisões em outras instâncias. E, em determinado momento, na própria Lava Jato, no início da Lava Jato,
você teve também, de certa forma, ou por susto, a gente também tem que considerar isso, ou para não mexer muito com os ânimos, ministros do Supremo que não foram enfáticos em relação aos primeiros movimentos da Lava Jato. Não estou falando, quando eu falo da política do Sérgio Moro, também tem que colocar outro personagem importante aí, que é o Deltan Dallagnol. Mas vamos lá, eu queria destrinchar isso. As condenações do Sérgio Moro, não falo só de Disseu, elas foram sendo confirmadas. E em determinado momento, até em declarações, são chanceladas por alguns ministros do Supremo. Para a população, esse tipo de ação agora, ela não é de fato algo que, independentemente do resultado, ela acaba atrapalhando a imagem da justiça no Brasil? Com certeza, Léo, com certeza, e é óbvio que a sociedade, diante de tudo que foi levantado, diante de tudo que foi a Lava Jato, tem o direito de se sentir revoltada. Porém, em contrapartida, a própria sociedade precisa entender que, de acordo com o ordenamento constitucional e de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, sobretudo o Código de Processo Penal brasileiro, esse tipo de circunstância precisa ser elucidada dentro das quatro linhas. O jogo precisa ser jogado dentro das regras. Processo penal é forma. E em se tratando de haver uma forma específica para ser conduzido, jamais pode um juiz desrespeitá-la em razão de trazer para o conceito de processo penal aquela máxima de que os fins devem justificar os meios. O que eu estou querendo dizer com isso? Se Sérgio Moro, de certa forma, conduz aquelas investigações e, posteriormente, aqueles processos penais sem um atrelamento com a acusação, sem esse conluio, sem esse tete-a-tete com o Deltan Dallagnol, talvez hoje nós não estaríamos vivenciando as decretações de nulidade dessas sentenças condenatórias e nem tampouco a nulidade de todo o arcabouço probatório que foi constituído por meio da Operação Lava Jato. Isso porque, necessariamente no Brasil, na Constituição Federal, no Código de Processo Penal, tudo tem que ser feito de acordo com o regramento próprio de desatrelamento, de afastamento entre juiz e partes da investigação ou parte do processo, o que não aconteceu na Lava Jato, infelizmente. E isso tudo só vem à tona em razão da Operação Spoofing. A operação essa que descobriu uma série de mensagens trocadas entre procuradores da Lava Jato e o juiz Sérgio Moro, este que, por sua vez, dava diretrizes para a investigação. E juiz não pode fazer isso, Léo. Juiz somente faz a aferição de legalidade das investigações. Olha só, você está promovendo interceptação telefônica desse indivíduo? Tô, mas com base em qual decisão judicial? É a minha? É de outro juiz colega? Sim. É com base em uma decisão judicial. Por quanto tempo ele deferiu essa interceptação telefônica? Por 15 dias, conforme a Lei 9.296 de 99? Sim, sim, então tá ok. Ah, não, ultrapassou 15 dias. Tem justificativa? Ah, tem, então tudo bem, então pode continuar. Ah, não tem justificativa. É isso que um juiz faz ao conduzir. Nunca jamais falar, olha, investiga fulano de tal porque eu acho que talvez ache alguma coisa. Olha, por que você não me requisita uma quebra do sigilo bancário do ciclano, porque de repente a gente acha alguma coisa? Isso se chama imparcialidade, isso se chama quebra da impessoalidade, além de se chamar fishing expedition, que na tradução clara, uma pescaria probatória, algo veementemente rechaçado e proibido, não só pelo ordenamento jurídico pátrio constitucional no Código de Processo Penal, mas também na jurisprudência e na processualística, inclusive de outros países com critérios até mais rigorosos. Veementemente rechaçado e proibido a prática da pescaria probatória. E foi o que praticamente aconteceu na Operação Lava Jato. Repito, se Sérgio Moro não promove esse conluio com Deltan Dallagnol e se em algum momento essa operação spoofing não acontece e esses hackers não tivessem acessado os telefones celulares de Sérgio Moro, de Deltan e demais envolvidos na Operação Lava Jato, essas condenações, de certa forma, teriam sido mantidas. E, obviamente, sem conhecermos o teor da Operação Spoofing, essas
sentenças judiciais, as condenações seriam mantidas, de certa forma, de maneira ilegal, mas ninguém jamais saberia. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Quem, de fato, Léo, que indivíduo quer ser julgado por um juiz que está ali combinando um voto com quem está te acusando? Muito bem. Ninguém. Agora, Belink, no caso de Disseu, esse ato do Gilmar Mendes, nesse momento ele está novamente elegível? Como ficam os direitos políticos dele agora? Já pode se candidatar de imediato? Qual é a situação? Bom, Léo, havendo o efetivo trânsito em julgado dessa decisão exarada pelo ministro Gilmar Mendes e a ser confirmada, a princípio, no âmbito de um julgamento talvez colegiado do Supremo Tribunal Federal, sim, a condição de José Dirceu é de elegibilidade, retornando ao status quo ante, podendo, inclusive, em algum momento, se der tempo, se candidatar em 2026. Porém, ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. A gente não sabe se essa decisão ainda vai ser submetida a um recurso por parte do Ministério Público Federal. A gente não sabe ainda se, de fato, não haverá uma irresignação de alguma parte com relação a essa decisão. E não havendo, sim, nós corremos grandes chances de ter Zé Dirceu se lançando futuramente a um cargo eletivo, obviamente, talvez em 2026. Vamos lá, eu vou agora trocar de personagem, mas antes a gente vai para uma declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é sobre ele que eu quero falar. Vamos lá. Essa condicionante ser uma conjunção, né? Por enquanto não está no meu vocabulário aqui. Mas é o que está posto. Vai ver lá na frente. O que está Nós posto é podemos isso. passar Só por tá aqui, inelegível. pensão no Supremo. Não transitou em julgado ainda. Não transitou em julgado. Eu posso requerer minha candidatura lá na frente. O primeiro passo é no TSE. Tudo pode acontecer. Não quero me comparar com outros aí até hoje. Fiquei sabendo aqui pela imprensa que o Zé Dirceu está livre de tudo. Um mentor de tudo o que é de errado no Brasil. Não só no tocante à corrupção, mas é Dirceu. E ele está elegível, ele pode ser candidato, ele pode ser deputado federal em 27. Belink, o que é que muda em relação a esse personagem aí que está inelegível, claramente inelegível, está falando ali de alguns recursos que podem correr ali. Ele hoje foi para o Senado para tentar fazer ali uma união ali com alguns nomes ali para tentar ver esse projeto, né, que hoje foi criada ali uma comissão especial, né, em relação aos atos do 8 de janeiro. Qual a diferença do ex-presidente Jair Bolsonaro para o Zé Dirceu? Ou melhor, essa decisão envolvendo José Dirceu não abre uma porta, uma porteira para demais políticos, mesmo em outras situações, pelo menos do ponto de vista da pressão? Você vê que o Bolsonaro imediatamente já citou essa decisão do Gilmar Mendes envolvendo Dirceu. Como é que você acha que pode funcionar isso, não só do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista político? Porque a gente sabe também que o movimento da justiça, ela é muito combinado o movimento com o movimento político, não? Sim. Léo, do ponto de vista político, primeiramente, a decisão atribuída ao caso José Dirceu pode abrir uma série de precedentes em termos de narrativas e discursos por parte, obviamente, da oposição, do ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, isso é natural que aconteça. Agora, numa análise técnica processual, as circunstâncias são distintas. Primeiro porque Zé Dirceu estava condenado por um processo penal, né? E que culminou, em consequência óbvia, com a sua inelegibilidade em razão da aplicação da pena. O outro, nessa circunstância em específico, tratando aqui pura e simplesmente de inelegibilidade, Léo, o ex-presidente Jair Bolsonaro até então se encontra inelegível por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, da lavra do ministro Benedito Gonçalves. Com uma ressalva. Essa decisão torna o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, mas não cassou, respectivamente, o registro da sua candidatura à época. Esse é um ponto a ser observado. E por que essa decisão do ministro Benedito não cassa efetivamente o registro da candidatura? Porque, de certa forma, há um entendimento
do colegiado, dos ministros que o julgaram, não haveria prejuízo algum para o processo, não cassar o registro da candidatura, porque ele perdeu a eleição. Esse é o primeiro tópico. Porém, o tópico de relativização dessa inelegibilidade de Bolsonaro vem a reboque agora do PLP, se eu não me engano, 192 de 2000, da lavra da filha do ex-deputado federal Eduardo Cunha, que promove uma modulação na Lei Complementar 64 de 1990, que é a lei da ficha limpa, deixando claro ali que se não há efetivamente cassação de registro de candidatura, não há que se falar em inelegibilidade. Pode ser que, com base nessa linha editorial, nesse raciocínio interpretativo com base nesse PLP, é que o ex-presidente Jair Bolsonaro futuramente venha a registrar uma candidatura, ser impugnado no Ministério Público Eleitoral, mas judicializar a questão para manter essa candidatura e levá-la a efeito até o sufrágio, até as urnas. Mas isso tudo ainda perpassa por uma série de hipóteses. Isso redunda em caminhos hipotéticos. Mas eu repito o seguinte conceito, Léo. A justiça precisa ser igual para todos e processo é forma e tem que ser desenvolvido dentro das 4 linhas. Se, de certa forma, a decisão do ministro Benedito Gonçalves não caça o registro de candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro e há um esforço de compreensão de uma frente legislativa de que essa decisão precisa ser modulada com a edição de um projeto de lei, e nesse caso 192, me perdoe se estiver errando o número, mas talvez 192, 2023, se isso acontecer num futuro próximo, nós não temos como tangenciar e nem tampouco deixar de ser. Por quê? Porque foi feito de acordo com o processo legal. Repita-se, existe uma grande distância entre a situação de Zé Dirceu quanto à inelegibilidade e Jair Bolsonaro, vez que Zé Dirceu estava condenado criminalmente e o ex-presidente Jair Bolsonaro é condenado pelo juízo eleitoral a princípio. Berlink Cantelmo, muito obrigado pela presença. Você é convidado aqui sempre no Poder Expresso e a gente espera encontrá-lo em outros momentos. A gente vai ter muita notícia sobre esses processos, evidentemente. Já está convidado aqui de antemão. Bom trabalho para você. Muito obrigado pela gentileza. Léo, eu quem sempre agradeço e peço desculpas pelas vezes que às vezes não consigo aparecer por aqui, mas eu faço questão absoluta de sempre falar para o SBT News e para o Poder Expresso. Um grande abraço, meu querido. Beijo no seu coração. Um abraço.